Meus irmãos, minhas irmãs, Padre Deusmar Andrade, mais uma vez com vocês no Palavra Encarnada nesse dia 4. Exatamente, quinta-feira da nossa oitava de Páscoa. Um dia muito importante porque a oitava de Páscoa é como se fosse uma única celebração da vigília pascal, do domingo da ressurreição do Senhor. Uma festa tão grande que a igreja vê que deve estender por 8 dias. Um detalhe importante e interessante, Quaresma, 40 dias de penitência e de jejum. Mas a ressurreição, a Páscoa, se celebra por 50 dias, né? De alguma forma, mostrando que nós devemos muito mais nos alegrar pela ressurreição do esposo do que nos preocupar com o jejum quando o esposo está ausente, né? Então, fica essa dica. Vamos clamar o Espírito Santo para ele iluminar nossa inteligência durante esse dia de hoje. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados de todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, todos os relatos dessas oitavas são exatamente as experiências que se tiveram com Jesus ressuscitado. E o relato de hoje começa com o final dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús que tinham tido encontrado com Jesus no meio do caminho achavam que era somente mais um passageiro e ali eles reconhecem Jesus ao partir do pão. Era noite. E esse relato termina dizendo que eles voltaram imediatamente para Jerusalém. O que parece estranho porque eles dizem: Senhor, já é noite, fica conosco, como se fosse perigoso. Mas depois que eles encontram com Jesus ressuscitado, acaba-se o medo. E mesmo de noite, tendo andado tanto, eles voltam para Jerusalém. Isso nos mostra que o verdadeiro sol da vida não é um astro celeste, mas é o nosso Deus. Vejam, meus irmãos, e o evangelho de hoje começa exatamente. Eles ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles, mostrando que a presença do ressuscitado, a presença de Cristo ressuscitado, não é somente um discurso, uma teoria. Não é somente algumas coisas que as pessoas falam, que sentem, não. É uma presença real. De alguma forma, quando nós testemunhamos a presença de Cristo ressuscitado na nossa vida, Ele mesmo se faz presente. É isso que aconteceu hoje. Quando eles ainda estavam falando, testemunhando o que eles viveram com Cristo ressuscitado, quando eles ainda estavam falando, o próprio Jesus aparece no seu meio e fala: a paz esteja convosco. Então, nós também, meus irmãos, minhas irmãs, somos instrumentos de que outras pessoas tenham uma experiência com Cristo ressuscitado. E nesse tempo de Páscoa não poderia ser diferente, né? Falando à luz do nosso carisma, a experiência do ressuscitado que vai ao encontro do abandonado, da mãe da piedade, que graças à fidelidade ao abandonado encontrou com o ressuscitado. Vejam, meus irmãos, qual é o principal sentimento do ressuscitado? É o desejo de encontrar com o abandonado, né? Esse encontro ele é salvífico, assim como foi para os discípulos de Emaús, que encontraram com o ressuscitado
e logo imediatamente correram ao encontro dos abandonados, dos apóstolos, que se sentiam abandonados no plano de Deus porque ainda não tinham tido a experiência da ressurreição, porque não tinham visto. Então, quando nós temos uma experiência com Jesus ressuscitado, nós precisamos anunciar, precisamos ter a ousadia. Não inventar novas coisas. O anúncio por si só ele é forte. O anúncio por si só ele é salvífico. Vejam, o encontro do abandonado com o ressuscitado é tão explosivo que a única coisa que precisamos fazer é anunciar. Essa é a nossa missão. A única coisa, entre aspas, né? Mas, entenda, é dar o testemunho, é viver, é propiciar, ok. Mas eu quero dizer que, por si mesmo, esse anúncio ele é extraordinário, ele é grandioso, você entende? E isso toca a vida das pessoas. Os apóstolos ainda não tinham entendido. Vejam, olha que interessante. Mesmo encontrando com Jesus ressuscitado, os apóstolos parece que não tinham entendido, pensavam que era um fantasma. Até Jesus lhes abrir a inteligência, que fala nessa passagem exatamente. Jesus lhes abriu a inteligência para entender as Escrituras. Também acontece isso, meus irmãos. Existem ainda muitos irmãos, seja dentro do lumen, seja na sociedade, seja na igreja, que já encontraram com Jesus ressuscitado. Já viram, já tiveram experiência, mas não entenderam, não compreenderam ainda, sabe? É diferente de você saber na cabeça uma teoria, né? Ah, Deus me ama, né? Uma coisa abstrata, e você ter essa experiência salvífica. Tomar Deus de fato como centro da tua vida, como tudo aquilo que o teu coração tem de mais precioso, de mais forte, de mais firme. Vocês entendem? Então, esse encontro com Jesus ressuscitado, ele não pode ser fruto de uma teoria, de um ouvir falar. Às vezes nós corremos muito essa tentação, como católicos, né? De ouvir de Deus, ouvir falar de Deus muito, né? Então, escutamos o Palavra Encarnada, mas não fazemos a nossa Lexio Divina. Colocamos a rádio no texto, mas não rezamos o texto de fato, não paramos para rezar, não nos concentramos. Escutamos horas e horas de vídeos, de áudios, que, é claro, tem sua importância, é evangelizador, é melhor do que estar escutando coisas pagãs, profanas, tudo bem. Mas eu quero dizer que nada disso pode substituir a minha e a tua experiência com Jesus ressuscitado na oração. Falar com Deus é muito mais do que falar sobre Deus, conversar sobre Deus. E ouvir de Deus é muito mais do que ouvir falar sobre Deus. Vocês entendem? Então, que nós possamos sentir essa paz que o ressuscitado aparece. Quando o ressuscitado aparece, ele dá ao nosso coração. Não uma paz de quietude, né? Não uma paz de inércia. Não aquela paz que me deixa parado, que me deixa morgado, que me deixa anestesiado, não. Mas aquela paz inquieta. Como poderíamos dizer que a paz cristã, de alguma forma, é como a paz romana, não é? A paz romana, para quem estudou história, Sandoval Matoso, seu professor de história. Como é que era a paz romana, Sansão? A paz romana era, no interior do Império Romano, reinava a paz. Pelas leis, pelos decretos, pela coação do exército, né? Mas nas fronteiras estava sempre em guerra. Exatamente para expandir o império ou para proteger contra as invasões. É assim a paz do cristão. No nosso interior, ter aquela paz constante, fiel, que nasce do ressuscitado. Mas nas camadas exteriores, nós estarmos em constante luta contra o pecado, contra o homem velho, contra esse mundo rebelde que vive segundo a égide da escuridão, da indiferença, do desprezo, da mentira, da traição, da fofoca. A gente tem que combater um bom combate. Não com as armas desse mundo, com a revolta, com a ira, não adianta de nada, mas com as verdadeiras armas, a cruz de Cristo, que usando do pecado maldito, das consequências do pecado maldito, que é a morte, é a consequência do pecado, usando essa mesma arma, foi lá e destruiu o pecado na sua origem, no seu mal mais radical. E é isso que nós celebramos na ressurreição de Cristo. Por fim, meus irmãos, vejam só. Se nós queremos viver uma vida de ressuscitados, nós precisamos sair do túmulo. Nós precisamos assumir uma vida nova. Se nós ainda vivemos a vida do homem velho, nós ainda estamos no túmulo. E mesmo que vivos por fora,
Estamos como que zumbis. Quantos irmãos nas ruas, às vezes a gente anda, né, nas ruas às vezes de madrugada e vê os irmãos andando, conversando sozinho. Parece aqueles filmes dos zumbis, não é? Mortos pelo pecado, do vício, do crack. Nós também podemos ser assim. Viver por fora, ser maquiado, perfumado, mas por dentro estar arrasado pelo pecado. Perante Deus, como é que está a minha alma? Ressuscitada com Cristo Jesus ou somente com uma maquiagem de cristianismo, maquiagem de ressurreição? Peçamos a Deus a graça de nós, a partir de dentro, ressuscitarmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.